Quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, ela está anelante e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne, ela clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu acabei de citar Salmo 84, do 1 ao 3. Davi, ele era uma pessoa muito anelante pela casa do Senhor, né? Davi, ele, segundo o coração de Deus, ele era uma pessoa muito espiritual. Eu também quero viver uma vida que nunca quero amar o mundo, quero amar a Deus. Que Deus abençoe a todos nesse primeiro programa Despertar com Jesus do ano 2025, que pela graça de Deus estamos aqui. O programa Despertar com Jesus, quero informar a todos os nossos irmãos ouvintes que ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem patrocínio nenhum, o patrocínio dele é o Espírito Santo. E esse programa, ele é um programa dedicado simplesmente para nos levar para a palavra de Deus. Eu quero agradecer muito a Deus e desejar toda a nossa audiência, em nome de Jesus Cristo, um bom dia a todos. Eu quero, nesta manhã tão maravilhosa, né? Eu busquei a Deus de madrugada e Deus me deu essa mensagem tão maravilhosa que nós vamos ler no livro de Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 29, né? É muito maravilhoso esse estudo e eu quero que Deus abençoe a todos. Quero desejar a todos, né? Ao primeiro programa, desejar a todos um feliz ano novo a todos, né? Que a graça de Deus seja com todos. Eu vou, antes disso aí, nós vamos rodar uma linda faixa musical, que é com Carlos José. É uma faixa musical muito bonita. Tu tem lido a história de Cristo? É uma pergunta que foi feita, né? Tu tem lido a história de Cristo? Que Deus abençoe a todos. Nós seremos muito abençoados nessa programação. A história da dura cruz na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo
Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Muito bem. Aqui nós temos uma passagem que o apóstolo São Paulo, ele leu 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 29. Porque a palavra da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, que é o diabo, né? Porventura, não tornou Deus a loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu também as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Querido e amado Deus, Pai Celestial, aqui está esse homem digno, mas o digno de toda honra e glória está dentro da minha alma. Eu quero que o Senhor abençoe a audiência, eu quero que o Senhor me abençoe, Pai. Aqueles que vão ouvir essa palavra, se tiver alguém enfermo, eles vão ser curados, vão ser libertos. Eles que estiver oprimidos vão ser libertos também. Os que estiver perdido
alcançarão a salvação. Os que estiverem enfermos vão ser curados, ó Pai. Os que estiverem angustiados vão ser consolados. É a minha oração que eu faço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre loucura. O apóstolo São Paulo, ele usou essa escritura de Coríntios capítulo 1, verso 18 a 28. Você sabe que a loucura, ela é um distúrbio. Ela é um distúrbio mental ou um distúrbio social, um distúrbio religioso. E nós estamos num tempo de loucura. Eu até me lembro que a gente era novo, rapazote. Eu não sei, não me lembro mais quem é que cantava uma música dizendo que haveria uma loucura, né, no mundo. E essa loucura chegou. Nunca pude ver o final do ano 2024. Houve uma loucura muito grande. E esse cantor disse, tá ficando todo louco, opa, né? E na verdade a coisa tá uma loucura no mundo. Esse ano, final do ano 2024, pelo amor de Deus, é tanto homicídio, mas é tanto feminicídio, mas a sociedade social, ela perdeu o controle, está descontrolado. E nós queremos, então, falar que o homem, o ser humano, para ele não entrar em depressão, ele não entrar em descontrole que nem está o mundo, ele tem que olhar para Cristo. Que nem o hino, né? Você presta atenção no hino. Você tem lido aquela história lá da cruz. Ela não iniciou, não foi há 2.500 anos aproximadamente, não. Essa história da cruz, ela é uma história muito linda. É uma história que nunca fica velha. As histórias, né? Filme lá de Hollywood, história de tantas as coisas, né? Que há no mundo. Chega um tempo que ela envelhece, perde a graça, mas a história da cruz, ela nunca se envelhece, nunca perdeu seu vitalício. E ela não iniciou lá por volta do ano há 2.500 anos, não. Ela teve o início aqui na terra, ali conforme está no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali, verso 15, você já pode ver que o personagem que ia cumprir essa palavra, que um homem chamado Jesus Cristo, ele ia ser preso, ia ser morto, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Nós cremos, irmão, que nós estamos numa hora de nós apegar mais a Deus, porque Jesus Cristo, ele qualquer hora dessa, ele vai vir e vai tirar o seu povo. E nós estamos falando aqui da história mais linda, né, que temos ouvido nesse mundo, que é a história de Cristo. Aí, às vezes eu olho tantos teólogos, essa semana mesmo eu olhando um padre, né, ele bravejando, ele falando que se os crentes prestassem mais atenção nessa igreja chamada Católica Apostólica, eles teriam uma outra vida. Se eu tivesse o privilégio de conversar com esse sacerdote, eu ia falar para ele, meu amigo, igreja nenhuma leva ninguém a Cristo. Nem a católica, nem a da mensagem, nenhuma denominação leva ninguém a Cristo. Quem leva o homem a Cristo é o Espírito Santo. O próprio Jesus chegou a dizer,
eu sou o caminho. São João 10 ele fala, eu sou o caminho. Então, o caminho não é uma denominação. O caminho é Jesus Cristo. E às vezes a gente vê, as pessoas ficam esbravejando. Mas por quê? Não conhece a história da cruz. Eu não quero conhecer história de igreja. Eu não me interesso conhecer a história de igreja. Eu quero conhecer a história de Cristo. Porque é Ele que é o personagem que o mundo trocou essa história dele por praias cheias de mulher imunda, trocou por esporte, trocou por dinheiro, trocou essa história tão maravilhosa, trocou por glamour, trocou por status, por posições social. Não, mas nós temos que saber de uma coisa, que a história de Cristo é uma história que, se você olhar, você reflete o que você era. Eu era um perdido. Será que você também não era perdido? O apóstolo São Paulo, creio que é Romanos 3, né? Ele chega a dizer, nós estávamos todos perdidos. Destituídos nós estávamos da presença de Deus. Porque o homem lá, no Jardim do Éden, quando ele caiu, nós fomos destituídos. Mas essa história de Cristo, Ele nos resgatou com teu sangue, né? E nós sabemos hoje que o mundo está cada dia estudando o PhD, o LLD, estão sempre buscando conhecimento da teologia. Mas a teologia, eu sempre falo, ela afasta o homem. Pode ser qualquer PhD que for, LL, não me interessa. Eles estão muito distantes do que é a verdade. Vocês sabem muito bem que no livro de Atos, ali no capítulo 9, vocês vão ler a história de um homem chamado Saulo. O Saulo de Tarso, né? Ele era um homem que ele estudou aproximadamente uns 20, 30 anos, ali aos pés daquele grande homem chamado Gamaliel. Depois que Gamaliel morresse, Saulo seria o sucessor. Ele não conhecia a história de Cristo. Ele conhecia a seita chamada farisaica. É o que ele conhecia. Mas ele não conhecia a história de Cristo. E um certo dia, ele pediu permissão, pediu carta e desceu lá para Damasco. É uma prova que ele não conhecia Cristo. Ele não conhecia a história de Cristo. E ali em Damasco, tinha uma igreja lá. Os discípulos estavam lá. E Paulo desceu para lá para aprender a muitos, chicotear. Mas, de repente, ali por volta do meio-dia, ele então pôde ver um clarão. Ali houve um resplendor muito forte. E ele caiu do seu cavalo. E os soldados não entenderam o que aconteceu. E ali saiu uma voz daquele halo de luz. Saulo, Saulo, você não conhece a minha história, Saulo? Por que você está perseguindo o meu povo, Saulo? Está me perseguindo? Saulo falou assim, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Mas eu não estou te perseguindo, Senhor. Eu estou perseguindo aqueles hereges que estão lá embaixo. Não conhecia a história. Aquele povo lá embaixo sabia o que era Cristo. Eles viram o momento que Jesus Cristo foi preso, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia. Aí Saulo, né? Quando ele ficou ali cego, né? Aí depois tinha uma voz que dizia assim, leva ele lá na rua direita, lá tem um homem chamado Ananias, e vai orar por ele. E ele ficou cego, aquelas escamas no olho dele, ele não enxergava nada. Muitos hoje
pensa que está enxergando aquele sacrifício da cruz, pelo seminário, pela filosofia. Estão totalmente cegos, igual o apóstolo São Paulo, o Saulo, então cego igual ele. Aí depois que ele foi lá, então, na rua direita, aquele homem chamado Ananias orou por ele e recobrou as vistas dele. E ali então, aquelas escamas caíram e a partir dali, ele viu que a história de Cristo era uma história muito triste, irmão. Nós queremos dizer uma coisa, aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é motivo de nós trocar por nada desse mundo. Nós vemos tanta coisa acontecendo e você está aí caminhando, lutando. Eu estou há 48 anos procurando servir esse Deus. Sempre que eu lembro da história de Cristo, ali naquele sacrifício da cruz do Calvário. E outra, por isso que às vezes eu falo, não adianta nenhum religioso apresentar um substituto em relação à igreja, dizendo que a igreja é importante. A igreja, claro, ela é importante, mas ela não é o absoluto para a salvação do homem e da mulher, que está na prostituição, está na bebedeira, está na criminalidade, está na perdição. Igreja nenhuma não é. O absoluto do homem e da mulher é Cristo. Feliz daquele que olha para Jesus Cristo. Hoje muitos falam assim, mas aquilo lá, você sabe que a história mais linda que tem, elas são tudo adquirida através de um sofrimento terrível. Até diz um hino que os mais belos hinos e poesia foi escrito em tribulação, em angústia. Por isso que nós temos que olhar para a história de Cristo e ver que é uma história linda, maravilhosa. Eu mesmo não troco nada essa história de Cristo. Pode me oferecer o que quiser. Muitos me chamam eu de bobo, me chamam eu de besta. Você poderia ser um grande homem rico. Não me interessa. Quem quiser ser rico, que seja. Eu quero sempre me identificar com a cruz do Calvário. Que nem você sabe. Muitos falam assim, essa história aí é linda, né? Mas você não sabe. Você já viu aquela história dos nossos irmãos do passado? Quando eles eram ali jogados nas arenas, né? Ali para os leões comer. Aquelas mulheres jogavam lá os coliseus lá, jogavam lá dentro daquelas arenas, para aqueles leões, aqueles animais selvagens, destruir aquelas almas. Hoje é uma história ali. Essa história é muito linda, né? Mas se você não olhar para o sofrimento deles, você nunca pode dizer que uma coisa é linda. Nós vemos também uma história que um homem chamado Policarpo. Você sabe que Policarpo, ele era um homem velho de idade, já bem de idade, e ele viveu lá na Segunda Era. E ali ele viveu junto com um mensageiro chamado Irineu. E ele era um homem já de muita idade. Ele era um cristão cheio do poder de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E então propuseram matar ele. E ali, então, certo tempo, pegaram ele para matar ele. E ele pediu ainda um tempo para poder orar. Isso que eu falo. Nessa terra aqui não adianta sabedoria não, porque a sabedoria desse mundo aqui é uma loucura para Deus. E nem nós vimos aqui que a sabedoria, ela destrói o homem. Eu tenho uma pessoa, um ouvinte do programa, lá em Moçambique, ele até parou de me perguntar muitas coisas. Eu falei para ele, meu querido, se o senhor acha que esse é o caminho, pode prosseguir da teologia,
Eu não quero teologia. Eu quero Cristo na minha vida. E vocês veem que esse homem, chamado Policarpo, ele foi orar pelo governador, foi orar pelos seus inimigos, foi orar pelos irmãos. E ali diz a história que os soldados não tiveram com quem matar ele, aí correram, derrubaram banheiro de madeiras, naquela época tinha banheiro de madeira, derrubaram uma banheiro de madeira, fizeram uma fornalha ali, um fogo, uma fogueira, e colocaram ele lá dentro e tacaram fogo. E ali diz a história que quando ele estava queimando, igual, né, o Estevão, né, subia ali aquela fumaça. Ó, irmão, eu vou falar a verdade. Hoje, falar que é crente hoje é muito facinho. Mas eu quero ver, quando chegar o dia, quando chegar a hora, que vai chegar logo, o aperto, quando acontecer a perseguição, que não está muito longe. O próprio Jesus chegou a dizer que vai haver uma perseguição. Aqui nós vemos que o mundo está cada dia mais caindo aos pedaços. Não tem mais onde se segurar. Religião, você se decepciona. Com a segurança, você se decepciona. Mas se você olhar para Jesus Cristo, você não se decepciona. Nós sabemos também que o Estevão, né? Oh, mas como as pessoas pregam tão bonito sobre Estevão. É bonito mesmo pregar sobre Estevão. Mas eu pergunto, o que levou ele a ser morto apedrejado? Porque ele pregava a verdade. Ele estava falando a sinceridade. E nós vemos que se você hoje falar a verdade, você vai ter um preço muito ruim. Você vai ter um preço, uma vida cobrada. Nós cremos que os sinais, está tudo claro. O último sinal que o mundo não está percebendo, mas está aí, ó. Você lê, ó, pregador, você aí, ó, que é teólogo, se você olhar para tudo que está acontecendo, lá no livro de Zacarias, no capítulo 14, no versículo 8, está escrito assim, que de Jerusalém vai correr águas vivas para o ocidente. E ali nós sabemos que essas águas, elas estão indo para o Mar Morto. O Mar Morto, ele é o mar que ele não tinha vida. E esse mar, ele já está reverdecendo. E nós vemos que isso é sinal que Jesus Cristo está muito em breve. Agora, que nem a vez eu estou falando, né? Quantas coisas banal toma lugar na vida do homem. Até mesmo posições. Tem pregadores hoje que eles não são pregadores por amor a Cristo, por amor às almas que Jesus Cristo deu a vida por eles. Não, eles são ali pregadores por causa do dinheiro, por causa da posição. Outros trocam essa história tão linda, tão maravilhosa. Os shows, meu Deus, quantas coisas está tomando lugar. Você anda nessa cidade, qualquer cidade desse mundo, você pode olhar quantas coisas está tomando lugar daquela história de Cristo. Será que Jesus Cristo, será que ele morreu naquele dia, naquela sexta-feira, para ter uma história tão linda, para hoje nós ver essa cidade, mulheres andando para cima e para baixo, cascavelando, com as suas roupas indecorosadas, mostrando os seus bustos para o homem cobiçar. Os homens andando aí na prostituição, no adultério, na jogatina, na criminalidade. E logo, quando isso acontecer, como lá nos dias de Noé, né?
Noé fechou a porta. Quando Noé entrou para dentro da arca, Deus fechou a porta. Aí aconteceu. Aí o povo pensou, mas será? É que nem eu sempre falo aqui, né? Sempre, às vezes eu falo, que depois que acontece, não adianta. E outra, eu estava falando a respeito que essa história linda, ela não começou também só lá em Gênesis capítulo 3, não. Aí você fala assim, mas essa história linda, ô evangelista, ela começou quando? Foi antes da fundação do mundo. Será, senhor? O senhor tem Bíblia, alguma coisa, propriedade para falar isso? Vocês podem ler aqui que essa história linda, ela não começou, não foi lá em Gênesis, Deuteronômio, no livro de Salmo, no livro do profeta Isaías, né? Que ele veio profetizar. Não, aqui está escrito assim. Veja bem que, e adoraram todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que ele foi morto, foi desde antes da fundação do mundo. Então essa história linda da crucificação, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente, ele viu tudo antes do homem cair. Ele já tinha visto aquele homem que um dia ele colocou na terra, chamado Adão, e a sua esposa Eva. Ele já tinha visto desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele proveu esse cordeiro que foi ali um dia na cruz do Calvário. Ele que veio e deu o direito de vida eterna. Você pode pensar, como é tão triste você ter um bem, você perder, nunca mais conseguir, né? E agora, quanto mais a tua alma, você perder a tua alma, você saber que nunca mais você terá um dia o prazer de ver a presença de Deus. Você sabe que muito em breve Jesus Cristo ele vai tirar esse povo e nós vamos poder estar ao lado de Jesus Cristo e agradecer a Ele. Uma coisa eu te digo, não troca Jesus, não troca aquela história tão linda da cruz por nada, que nada vem tomar lugar daquela história maravilhosa. Eu peço uma coisa, se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados, é melhor que você faça isso hoje. Arrependa dos seus pecados, aceite Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida, porque uma coisa eu digo, depois que a porta da graça fechar, aí muitos vão falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria agora contemplar aquela história da cruz. Agora não adianta, meu irmão. Será muito tarde. Uma hora vai chegar e você vai ver. Os prazeres do mundo estão tomando lugar daquela história. Tem pessoas que estão trocando Cristo por carro importado, por fazenda, trocando por tantas coisas. Mas uma coisa eu digo, você um dia vai trocar a tua alma pelo fogo do inferno. Eu dou graças a Deus, porque o próprio Jesus, o próprio Deus chegou a dizer, lá em Malaquias 4, 5, 6, ele falou, eu vou enviar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Vai vir esse dia terrível. Deus está falando, vai vir um dia terrível na terra. Se o povo pensa que já está vivendo dia terrível vai ser esse. Quando ele tirar o seu povo da terra, aí o povo vai saber o que é dia terrível. Você hoje talvez tem medo de morrer, você tem medo de uma hora de perder a sua vida, mas sabe uma coisa, naquele dia você vai querer morrer, mas que Deus tenha misericórdia, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único salvador, não troca por religião. Eu sou uma pessoa que eu estou vivendo nessa caminhada, nessa jornada. Eu nunca adorei homem, nunca adorei pregador, nunca adorei na igreja. Eu adoro o Senhor Jesus Cristo, porque aquele sacrifício é o que foi a causa de eu estar vivendo. Você também está vivendo, é pela graça de Deus. Deus
abençoe e até a próxima, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.